Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Arthur, primeiramente queria te perguntar sobre o início da sua trajetória, porque as pessoas já te veem fazendo um trabalho de excelência no futebol feminino e, logicamente, conhecido pela grande mídia e por torcedores de todo o Brasil, com um grande trabalho no Corinthians, mas você não começou, né? Primeira formação, você é treinador do Corinthians. Não começa por aí. Queria saber como é que foi o seu início, se você passou pelo futsal, de repente, ou então, se você quis ser atleta, como é que foi esse início dessa trajetória até se tornar treinador de futebol profissional? Bom, quando eu vou pro Corinthians eu já tenho 10 anos com o futebol feminino, um pouco mais como treinador, né? Então, comecei em 2002 com o universitário, né? Depois fiz alguns projetos também, trabalhando no futebol, tanto de várzea, né, raiz, quanto universitário, que foi um laboratório para mim. Quis ser atleta até os meus 16 anos, quando eu vi que as coisas eram bastante difíceis naquela época, né? Você tinha que parar de estudar, era uma dedicação diferente, assim, que você tinha que ter exclusiva para o futebol. Também via que não estava entre os melhores, né? Jogava bola, jogava bem. Mas jogava no campo sempre de meia e no futsal eu jogava de ala. Fiz pivô também uma época. Mas era difícil aquela época, né? Era algo que também eu não tive a determinação que eu sei que um atleta precisa ter para seguir depois dos 16, 17, 18 anos, né? Para ter essa mudança para o profissional. E aí, logo com 20 anos, eu já comecei a ser treinador de futebol. O futebol sempre teve na minha vida, sempre foi minha paixão. Então, depois de em 2006, que eu começo a trabalhar efetivamente com o futebol feminino. E aí tem uma trajetória de muita dedicação, de muito estudo, de entender a realidade, né, do futebol de mulheres, de buscar, né, um conhecimento e uma forma de trabalhar minha, né, autêntica. Então isso o futebol feminino me trouxe, né, uma certa estabilidade de trabalho, né. Sempre digo, por exemplo, eu nunca fui demitido na minha vida, então nunca houve um trabalho interrompido por alguém, né, o meu trabalho nunca foi interrompido. Então isso me trouxe um desenvolvimento quanto profissional que é muito difícil para o treinador na realidade do futebol brasileiro, onde você, via de regra, vai ter alguns resultados, vai oscilar, vai ter algumas derrotas e o trabalho é interrompido. E isso é uma cultura que atrapalha o desenvolvimento do profissional, no meu ponto de vista, né? Então, como eu consegui ter sempre uma sequência de completar temporadas, claro, no começo era uma comissão técnica, né, minha, depois fui renovando, trocando essa comissão técnica porque os profissionais começaram a ter propostas do mercado, do futebol masculino, e aí essa comissão técnica que está comigo já está há 14, 15 anos comigo, então isso faz muita diferença também, esses profissionais mais perto, né, do núcleo técnico meu, construir esse trabalho junto. Então a gente tem hoje uma organização de trabalho, uma confiança na que a gente faz muito grande, e é devido a essa sequência, né, que o futebol feminino proporcionou. Mas foram 6, 7 anos aí investindo dinheiro em vez de ganhar salário, tentando ajudar ao máximo cada jogadora, muitas delas que eu sabia que nem jogadoras profissionais iam se tornar, ou aquelas que se tornaram profissionais, entre aspas, porque não eram, né, registradas e realmente pelas entidades tratadas como profissionais, mas no meu trabalho, no meu ambiente, sim, a gente sempre, por mais que a modalidade era amadora, o nosso trabalho era profissional, a gente fazia o melhor possível, que é o que eu levo sempre, né, para minha vida, que é você fazer o melhor nas condições possíveis e realizar também. O poder de realização ele é muito importante para mim, é uma característica importante para quem lidera o processo, né? Então você deixar naquele lugar sempre a sua marca, né, e o teu trabalho. Você citou algo interessante, que você ficou 6, 7 anos, né, investindo na sua carreira como técnico sem ganhar nada. Logicamente ganhando experiência
experiência na carreira, mas sem ganhar nada financeiramente. Receber financeiramente. Como é que se dá esse processo até em termos de você justificar pra família? Cara, olha só, eu tô tendo um processo aqui de amadurecimento dentro da profissão, tô ganhando experiência e tudo mais. Uma hora vai virar, mas até agora eu não tô recebendo nada financeiramente. Em algum momento você chegou a pensar, cara, eu vou por outro caminho, vou tentar um caminho de repente em outra... De repente no futebol masculino, ou de repente eu vou entrar num ramo de educação física para ser professor. Enfim, tentou ser algo diferente de um treinador de futebol de mulheres durante esse período? Não, desde que eu entrei no futebol feminino, a minha pergunta era sempre... está valendo a pena, né? Eu vou ter uma condição melhor no próximo ano. Eu estou me desenvolvendo para o que eu quero, né? Que é ser um treinador com uma forma de trabalhar autêntica, minha, dentro do que eu acredito e desenvolvendo isso. Então, a resposta temporada a temporada sempre foi sim, né? Então, eu fui crescendo a cada ano, conseguindo condições um pouco melhores, né? Às vezes não financeiramente no começo, mas um pouco mais de estrutura, de competições mais interessantes para disputar, de atletas, né, já em um nível melhor. Então isso foi crescendo. Então a questão financeira para mim, ela sempre foi importante, é óbvio, porque eu sempre trabalhei desde os meus 15 anos, 15, 16 anos, sempre, às vezes era um bico, me virava aqui e tal. Já fiz muita coisa na minha vida assim para ganhar o meu dinheiro, né, e ter as minhas decisões. Mas sempre tive muito apoio da minha família também, em todos os sentidos, né? Meu pai foi professor, meu pai falecido agora, mas não é uma pessoa que sempre apoiou todos os filhos naquilo que queria para ser feliz e no que gosta de fazer, porque eu acho que isso é determinante para você fazer bem, né? Então ele sabia disso, minha mãe, inclusive almoço das atletas no começo, assim, lanche, tudo isso minha família fazia junto comigo, participava. E a gente ia, né, trabalhando, entendendo que esse investimento ele valia a pena profissionalmente, que é o que eu disse no começo aqui. Eu sabia que eu estava crescendo profissionalmente. Então, o financeiro naquele momento, ele não era o problema em relação ao futebol feminino. Eu precisava ganhar dinheiro e fui... enquanto eu estava trabalhando no futebol feminino, eu também tinha outras atividades para ganhar dinheiro. Agora, e para investir também. Para poder ter essa tranquilidade, né? Para ajudá-las. Fala um pouco pra gente a realidade que você encontrou em 2006, né? Que você começa na universidade, esse projeto... Como é que era no projeto que vocês abriam só para quem estudava, para os alunos? Ou era um projeto que podia capitalizar do entorno da universidade? Outras meninas podiam entrar também? Não podia, né? Mas eu fiz poder. Então, tá. É isso que eu tô dizendo. É você tentar... fazer mais, né, nas condições que você tem no lugar. Então, a princípio era uma seleção da USP só, de jogadoras que eu só poderia convocar os universitários, mas eu fui conversando com os professores do CPUSP, com o diretor do CPUSP, e aí montei um projeto com uma via acadêmica, né, também uma via social, que essa era a justificativa de trazer jogadoras melhores. Então eu ia na favela, ia nos centros, nos CELS que tinha em São Paulo naquela época, nos CDCs, enfim, e ia atrás de jogadora, jogadoras de talento que queriam jogar, e aí para incluir no time e ter um time mais competitivo e fazer essa interação que eu acho foi muito bacana, assim, esse mundo universitário junto com um mundo mais amador, assim, de várzea, né, que ela jogava muito na várzea, e alguns campeonatos que se tinha na época também, mais secundários, ela jogava. Então a gente montou esse projeto e com já bastante gente de apoio de outras áreas também. Então eu ia atrás de fisioterapeuta, ia atrás de pessoas de administrativo para tentar ajudar, mas era sempre difícil porque não tinha dinheiro, então como que você ia... E acabou ficando mais eu e a comissão técnica mesmo persistindo e levando, né, esses projetos sempre de uma forma melhor. Depois eu vou para o Nacional, junto com o Mackenzie, então a faculdade já dava bolsas na Mackenzie, quando eu saio da USP eu vou para o Nacional. Então ela já tinha um retorno. Uma coisa que eu fiz também diferente ali foi garantir a bolsa de estudo por 4 anos, né? Então, para quem jogasse mesmo saindo lá e que eu sei algumas jogadoras conseguiram dar sequência e se formar. Continuidade, não. Porque o universitário tinha aquele caráter assim que você trazia para o time, mas aí em um ano, se o treinador quisesse trocar a jogadora, ela perdia a bolsa. Pô,
né? É. Então, assim, eram coisas que dentro dos cenários, né, você vai tentando melhorar, evoluir. E foi assim, né, também no Nacional Mackenzie. Depois eu vou para o Centro Olímpico, né, eu pego um projeto ainda inicial, assim, de categorias de base, com poucas competições oficiais, né? E aí a gente vai para desenvolver esse projeto de formação de atletas também. Eu coloco uma equipe profissional, né? Que depois ela vem a ser campeã, primeiro campeão brasileiro 2013, né? Com grandes nomes já do futebol feminino. Então, de 2011, né? Meio de 2010, 2011, 12, 13, que a gente construiu essa história do Centro Olímpico, que dura até hoje, principalmente agora voltou o foco mais nas categorias de base. Você consegue... Só um detalhe, quando você fez o Nacional Mackenzie, era pra jogar no ambiente universitário ou já era jogando pro Não, aí Luiz? já era Jogando fora da o universidade. Nacional era camisa, né? Ah, tá, Era o Clube tá. Nacional Uma de São Paulo ali da parceria, Barra sim, sim. Funda, né? Então era parceria uma com a parceria, Mackenzie. isso. Pra Então, usar as meninas. se não tinha salário, Sim. tinha pelo menos a bolsa, A bolsa de pra estudo. estudar. Treinava das 10 e meia da noite até meia-noite. Meia-noite era uma loucura, um campo de terra. Treinava o máximo que o grupo podia, né? Sempre fui assim, trabalhar bastante, querer, né, trabalhar o máximo possível. Mas eram condições difíceis. Então, às vezes tinha que levar atleta em casa, porque acabou o transporte, tinha que ajudar ainda. Nessa época ainda era assim. Você consegue exemplificar algumas situações que, por exemplo, você tinha citado, não podia, mas a gente fez poder, né? A gente fez... você consegue exemplificar alguma situação que você olha hoje no seu outro ambiente, né? Você hoje é técnico de seleção brasileira, passou pelo Corinthians, enfim. Você olha pra trás e fala assim, caraca, não é possível que era assim e a gente teve que fazer mudar. Coisas como você tá citando agora, de levar atleta em casa, mas tinha algo até mais, assim, assustador do ponto de vista, pô, como é que um atleta que tá querendo se profissionalizar ou está profissionalizada, ela tá tendo que passar por isso enquanto atleta? Ah, Matheus, a todo tempo, né? Todo tempo, né? A todo tempo. Não é uma situação, é o contexto todo. Ele era totalmente injusto e acho que ainda, né, o futebol feminino vem lutando por uma equiparidade, né? Você não vai ter uma igualdade porque depende muito da questão financeira. E o mercado do futebol feminino ele vai ser o mercado dele. Ainda que a mulher injeta muito dinheiro no futebol, então é justo que o futebol masculino, que a mulher consome, né, o futebol, os produtos, a mulher vai ao estádio, né, então isso tudo é uma grande fonte de receita para os clubes masculinos, né? Mas essa migração para consumir... Mas ela precisa ter acesso ao jogo, né? Então, quanto mais mulher tiver acesso ao jogo, for respeitada dentro do futebol, também isso é mais dinheiro para o futebol masculino, porque... né, elas estão consumindo, elas têm audiência. Hoje os grandes clubes têm, muitas vezes, metade dos seus torcedores, né, mulheres. Então, assim, nós temos que... o futebol masculino demorou a enxergar a importância que a mulher sempre teve de apoio, de gostar do futebol, né, só que nunca foi dado o direito delas participarem do jogo, tanto quanto jogadoras, árbitras, gestoras, treinadoras, né, enfim... Isso é um processo mais recente. Então, eu peguei lá atrás um processo que era de muita injustiça, né? Então, agora, pelo menos, tem tido um pouquinho mais, né, de situação mais equiparada em treinamentos, né, em condições de aonde as mulheres estão, que são os clubes de futebol de camisa, né? Precisou de uma legislação, de uma obrigatoriedade para isso, e eu fui sempre muito a favor desde o começo. Porque se não tiver obrigatoriedade, fica muito, né? Então, mas isso no nosso país. Porque, não era assim, pra ter, né? Cara, desculpa a palavra, mas é uma burrice hoje quem olha pro futebol feminino com um olhar de que isso não vai dar certo, ou que não é interessante pro seu clube ou pra sua torcida. Por quê? Porque se você pegar qualquer empresa no mercado corporativo que pega algo que está crescendo exponencialmente, né, em termos de valores como o futebol feminino, algo que é uma demanda da sociedade, que é um espaço da mulher, né, de ocupar e mostrar a sua condição, desde a sua liderança, o seu talento, né? Então, assim, há uma demanda da sociedade, há um mercado crescente de forma exponencial, sim, muito rápida. E quem que não vai querer investir nisso, né? A gente então, viu assim, a reação, como é que foram nos dois, como eu citei na abertura, os dois últimos mundiais
Como é que foi as emissoras que compraram os direitos ficaram loucas. A Globo, os índices de audiência... São evidências rápidas, são evidências claras, né? Como entretenimento, assim, foi muito até em termos de críticas de torcedores e tal... uma crítica assim, pessoa revoltada, tal atleta não foi convocada, a substituição do Arthur não era pra ter sido essa, era pra ter sido outra. Então assim, o interesse genuíno, né? Uma indignação de quem tá interessado. Indignação de quem tá interessado. O futebol, né? O futebol ele é esse entretenimento, é pro, né, pra discussão, essa polêmica. Essa é a paixão, né? Todo mundo pensar, engajado com a Renan é a carrasca do Brasil, poder ganhar da França. A rivalidade, tudo isso faz parte do futebol, é isso aí. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!